Boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, uma excelente dia para todos os senhores e senhoras, para os jovens. Nós vamos aqui preparar uma reflexão do nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É um núcleo de estudos, é um centro espírita, porque todo centro espírita é de estudos profundos. Não temos mais palestra, não temos mais aula monologada de quem não estuda, de quem nunca falou. Para você dar aula, você tem que estar muito bem preparado, tem que ler 200 livros, tem que estudar todo dia. Porque a ideia da aula é você passar para os seus amigos, alunos, fomentar neles a vontade de estudar, para serem bons, honestos, direitos, fraternos, educados, brandos, pacíficos, respeitadores de tudo e de todos. Vamos fazer uma reflexão profunda para este domingo. Vamos começar com o livro de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, só livros seguros, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, responsabilidade, lição número 3. A agressividade resulta do medo. O apego procede da insegurança. A insatisfação decorre da intolerância. A dúvida se origina da inquietação. A revolta é doença do sentimento. A perversidade provém do primitivismo ancestral. A depressão promana das fugas da realidade. A loucura tem suas matrizes no eu espiritual. O desespero se aninha na rebeldia íntima. A prepotência se agasalha no orgulho. Vejam os problemas que hoje estão em quase todos os lares, em todas as criaturas, em todos os ambientes de trabalho, de sociedade. Tudo por falta de um roteiro na sua vida. Tudo por falta de fé raciocinada em Deus, que é o seu Pai, o seu Criador, e de conhecer as leis que ele fez para nós nos enquadrarmos nessas leis, sermos educados e cumpridores dos seus ensinos, dos seus ditames, e seguir o caminho da perfeição. Filhos especiais do egoísmo, isso tudo que ela falou, filhos especiais do egoísmo, esses inimigos do homem se nutrem dos sentimentos vis, longamente sustentados pela cultura e pela sociedade que se baseiam nos valores imediatistas. Ressaltado de um comportamento que se alimenta no materialismo. Que se alimenta no materialismo.
da vida, o homem somente se interessa pela satisfação das paixões mais grosseiras, que reduzem todas as aspirações ao momento que passa, embora a sua fragilidade. Satisfeitos os desejos mais imperiosos, foge o homem de uma para outra situação desastrosa, não lhe bastando saciar dos apetites no momento, por pretender o gozo indiscriminado, incessantemente. Dessa transferência contínua de um para outro pique de autossatisfação, tombam as criaturas na insensatez que culmina no suicídio, nos assassinos, nas brigas violentas, na violência, na ignorância, nos ambientes terríveis que nós estamos assistindo nas famílias, nas casas, nas religiões, todas brigadas entre elas, todas sem saberem o que estudar, como trabalhar o ensino religioso para a mansidão, para a educação moral e cívica, para a perfeição, a verdadeira fraternidade. Eles não estão sabendo fazer isso. A maioria das religiões estão atrás do sensacionalismo mediúnico, dos milagres. Dessa transferência contínua de um para outro pique de autossatisfação, tombam na insensatez que culmina no suicídio, na violência, nos assassinos, em qualquer das suas múltiplas manifestações. As criaturas estão procurando cada vez mais as bebidas, os cigarros, os fumos, as drogas não lícitas. Estão procurando cada vez mais o sexo desorganizado. Estão procurando cada vez mais as ditaduras, aonde se pode matar com toda a ferocidade os inimigos, entre aspas, porque somos todos irmãos e filhos de um único Deus. A ignorância está tomando espaço. As trevas estão trabalhando para que nos tornemos cada vez mais insatisfeitos, mais brigões, mais reclamões, mais complicados, mais emburrados. São as doenças da alma, que a maioria não sabe qual é a solução. Nem a medicina sabe. Mas Jesus disse que ele era rei no reino de Deus. Que nós deveríamos dar valor aos bens do espírito, porque os bens da matéria enferrujável os ladrões queriam roubar. Nós deveríamos cuidar do espírito. E é por isso que ele faz o sermão da montanha, para aprendermos a sermos simples, humildes, educados, serenos, cada vez mais doces no palavrear, no agir, no pensar, misericordiosos, de coração limpo, que aprendêssemos a ser brandos e pacíficos, até chegarmos ao estágio da pacificação, porque aí seríamos chamados verdadeiramente os filhos de Deus. E ele veio para nos ensinar o caminho, aonde está a verdade.
saber interpretar, estudar a verdade, trazendo para dentro de nós, para que ela ajude a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa reforma ética, a fim de que sejamos todos irmãos e que a fraternidade, a irmandade, o respeito a tudo e a todos serão os pilares da verdadeira paz, a paz que ele prometeu. O exercício do dever propicia a paz. O hábito de servir controla as ambições exageradas. A atividade caridosa dulcifica os sentimentos. A atividade caridosa dulcifica os sentimentos. E você, para saber o que é caridade, tem que estudar os 28 capítulos, 3.000 itens, de 1 a 4 horas por dia, na sequência, todo dia, para você entender o que é o amor, podendo tirar a principal chave do amor, que é a caridade, que se resume em só fazer com o próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. A meditação, arma de equilíbrio. A confiança em Deus reveste de coragem. O autoconhecimento proporciona medidas de valor pessoal. A seriedade com que se encaram os compromissos leva à ação bem realizada. A discrição inspira simpatia. O respeito fomenta a amizade. A compreensão estimula o companheirismo. A prece abre as portas da percepção espiritual, ao lado do estudo que comanda as experiências com sabedoria, ao lado do estudo que comanda as experiências com sabedoria. O altruísmo, que quer dizer dedicação desinteressada, o altruísmo é, desse modo, responsável pelo sucesso interior da criatura, formando-a de resistências para as inevitáveis vicissitudes que a todos sucedem no trânsito da vida física. À medida que sejam cultivados os valores morais do ser e o altruísmo predominante, a violência cederá lugar à fraternidade e o auxílio recíproco evitará que a agressão comande os desatinados, tornando as ruas e os lares, as oficinas e as escolas em campos de batalhas, qual hoje ocorre, aí fazendo desenvolver-se, então, os sentimentos humanísticos, que unirão todos os homens numa mesma comunidade, no mesmo conjunto de mesmos ideais. Deus, Jesus e a doutrina espírita que formam os três juntos o verdadeiro cristianismo para a edificação do reino de Deus dentro de nós. Não se creia que estejam remotos esses dias, iniciando cada criatura em si mesmo. Por extensão, será fácil que se espalhe e se estabeleça entre outros homens nas diversas nações do mundo. Vejam que recado profundo, meus irmãos, minhas irmãs, meus senhores, minhas senhoras, jovens
Que recado profundo de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Não tem outro caminho, não existe milagre, não existe solução pelas metralhadoras, nem pelo maltratar das criaturas. O único caminho, o único roteiro é Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, o Filho mais preparado, nosso irmão, que veio nos mostrar o Sermão do Monte nos 4 evangelhos, que ele, por sua vez, anunciou a vinda do Consolador prometido no Evangelho de João, vindo com as 5 obras básicas para concluir o cristianismo e termos aonde aprender os ensinos do Senhor para fazer, pelos nossos esforços, as nossas reformas íntimas, as nossas renovações. Olha o que diz Emmanuel, o caminho, eu sou o caminho, disse Jesus. E aí diz ele, não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Está aqui o cristianismo, acompanhado de 150 livros seguros. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude. No rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. São criaturas que vão alcançar aqueles patamares violentos da abertura da lição que lemos. São criaturas violentas. Só Jesus é o caminho do amor, do respeito, da fraternidade plena. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual, são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação, ao sofrimento. Vão ter que reencarnar novamente como alunos reprovados para ver se aprendem a serem alunos competentes, estudiosos no colégio de Deus. Para ver se nos tornamos estudando de 1 a 4 horas todo dia, exercitando os ensinos 20 horas por dia, para ver se nos tornamos aquelas criaturas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só assim nós conseguiremos implantar no planeta onde vivemos a fraternidade legítima, a irmandade, a liberdade totalmente dentro das leis.
o amor incondicional para ajudar a nós e a todos os nossos irmãos a seguirmos de mãos dadas para a perfeição. Queridos amigos, essa é uma mensagem de domingo pela manhã. Não há outro caminho, não se iludam. Se nós não tivermos a coragem de mudar, nós é que vamos pagar com as consequências. Nós é que vamos arcar com as consequências cada vez mais graves na razão direta daquilo que deixarmos de fazer ou que fizermos. Daí Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para nos corrigirmos, estudar tudo de novo, para aprendermos a sermos obreiros do Senhor, para sermos os verdadeiros filhos de Deus, cultivadores da paz. Não a paz que o mundo oferece, a paz que Jesus falou para nós. A paz do amor incondicional. Esse é o pensamento que o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos traz para vocês, para todos os senhores e senhoras, para os jovens. Nesse domingo, reflitam sobre a vida. Conheçam o verdadeiro cristianismo. Conheçam, estudem e verificarão que só o amor nos leva de volta ao nosso Criador. Um bom domingo. Muito obrigado pela atenção. Saúde, paz, estude os livros seguros. Estude somente os livros seguros e faça as suas correções para a cada dia você ser uma criatura melhor. Que você possa aprender, mesmo que devagar, a só fazer o bem em todas as suas circunstâncias. A ser indulgente, não olhar o defeito nem falar de ninguém. A perdoar definitivamente todas as agressões e procurarmos viver sempre como irmãos, tendo como orientador principal, nosso guia, nosso modelo, Jesus Cristo, o nosso irmão querido. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom para todos os senhores.